Namastê, a luz do Cristo no meu coração se expande, saúda com muito amor, com grande carinho, a luz do Cristo no coração de cada um de vocês. Boa tarde, Raquel, como vai? Tudo bem? Feliz em ter você conosco nessa live. Boa tarde também, Fabiana Souza. Olá, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho, as pessoas estão começando a entrar. Gratidão a você também, Raquel. Que bom estar com você, pelo menos virtualmente, né? Isso sempre é muito bom. Nós programamos hoje conversarmos a respeito do mestre Surya e o Templo da Paz. Por que eu escolhi falar sobre esse mestre? Bom, primeiro, que ele não é um dos mestres mais conhecidos ou mais citados entre os mestres da grande fraternidade branca. E dentre as coisas que a maioria das pessoas desconhece sobre o grande mestre Surya, é o seguinte: ele atua no primeiro raio, ou seja, ele atua na tônica, na vibração da energia do Arcanjo Miguel, da Arqueia Fé, que nós estivemos falando numa live anterior, e também ele atua na mesma vibração que o mestre El Morya. Então, é um grande mestre e que tem uma atuação mais discreta, eu posso dizer a todos, mas isso não significa que seja uma atuação menor, uma atuação de uma tônica menor. E sim, a atuação dele é de uma tônica maior ainda do que nós conhecemos, que é a tônica do mestre El Morya. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que mestre Surya não faz parte daquela série de mestres que estiveram encarnados, ou seja, em corpo físico no planeta para ascensionar. Ele já é um mestre ascensionado quando ele começa a participar, ou ele participa mais diretamente com a evolução do planeta Terra. Essa evolução, essa participação, ela aconteceu lá no passado, num tempo de um continente que desapareceu ao longo dos tempos, que é chamado o continente de Lemúria, ou o continente de Mu. E, nesta época, estava encarnado sobre a superfície, estava vivendo sobre a superfície do planeta Terra a terceira raça raiz. E, nesta época, então, mestre Surya, ou Surya, ele estava
justamente dando assistência aos elementos desta raça, explicando a eles, transmitindo conhecimentos, como o conhecimento da criação dos mundos, o conhecimento da verdade, da sabedoria e, ao mesmo tempo, a necessidade de todos seguirem um caminho da luz. Antes da gente prosseguir, eu quero compartilhar com você que o mestre, o nome do mestre é em sânscrito e ele é citado em livros sagrados dos hindus, os Vedas. E o nome dele, em sânscrito, tem o significado de sol. E mais corriqueiramente, ou mais livremente, nós podemos dizer que o nome Surya significa sol adorado. E se você procurar dentro da tradição do hinduísmo, você vai encontrar nos livros sagrados bastante citações sobre o mestre Surya. Ele representa o sol criador, aquela luz que reina sobre todas as coisas, em todos os lugares, e provê a vida, provê a energia, provê a vitalidade de todas as coisas viventes, inclusive para o planeta Terra, ou dentro do planeta Terra. Nesta época, mestre Surya, ou Surya, ele construiu um templo etérico. Esse templo etérico, primeiro um templo físico e depois, posteriormente, a expressão desse mesmo templo no plano etérico. E esse templo é conhecido como o Templo da Paz. O templo, ou a correspondência física do templo, fica na grande ilha de Fiji, no Oceano Pacífico, e a esta ilha é uma parte remanescente de uma montanha alta na época da Lemúria. E depois que desapareceu o continente, então nós temos algumas ilhas, alguns lugares pertencentes ao antigo continente de Mu ou Lemúria. É importante notar que esse templo, do ponto de vista físico, está numa caverna dentro de uma montanha, nesta grande ilha de Fiji, né? E ele é conhecido somente pelos grandes adeptos iniciados, mas ele está acessível a qualquer um de nós através do nosso corpo espiritual e através da nossa vontade, de expressarmos a nossa vontade de sermos conduzidos em corpo espiritual até esse templo. Evidentemente, esse pedido deve ser feito antes de você pegar no sono e
um dos seres que vai te ajudar nesse caminho, nessa trajetória, é o teu anjo da guarda. Então, como eu sempre ensino, antes de deitar, você tem o direito, você pode pedir ao seu anjo da guarda que te conduza em corpo espiritual até o templo da paz perdão, das ilhas Fiji. Chegando lá no templo, você vai notar que esse templo não tem o formato de um templo, e sim o formato de um palácio ricamente decorado, de grande luz e de grande brilho. E esse palácio, ele tem o piso de cristal, né, que parece um piso quase transparente. E você vai entrar num grande salão, e este grande salão ele vai ter várias portas que vão dar ou te conduzir a salões menores. Antes de você passar para o grande salão, você será recebido por um guardião do templo, que pode ser tanto um homem ou uma mulher que que fazem plantão ali e são responsáveis pela qualidade da energia que penetra no templo. Eles têm uma feição oriental, porém são seres de grande porte, de grande beleza, com uma pele cor bronze. O homem vai ter os cabelos até mais ou menos a altura dos ombros, enquanto a mulher mantém os cabelos compridos até a altura dos joelhos. E obtida a permissão, eles vão te conduzir até esta grande sala onde você vai encontrar o grande mestre Surya. O mestre, ele também tem uma feição oriental, porém, ele tem olhos violetas, cabelos dourados, a altura aproximadamente dos ombros, tem barba bem cortada, mais ou menos semelhante àquela barba que você vê nas figuras de Saint-Germain, e o mestre tem aproximadamente 2 metros de altura ou um pouquinho mais. Ele tem um rosto bastante luminoso, bastante agradável, e irá te receber e te abençoar. Quando nós estamos falando do mestre Surya, nós temos várias versões do mesmo ser, ou várias maneiras, né, de identificá-lo. Essa identificação que eu trouxe é uma identificação ligada à grande fraternidade branca, mais especificamente aos movimentos Ponte da Liberdade e Summit Lighthouse. Mas nós temos também o culto e a tradição
do mestre Surya dentro da tradição hindu. E, neste caso, as feições dele são mais semelhantes à feição dos deuses hindus, e ele segundo a tradição hindu, o representante do grande sol central, o representante daquele sol, daquela energia primordial que cria todas as coisas. Ele, na tradição, se diz que ele atravessa os espaços em uma grande carruagem dourada. E esta carruagem dourada, ela possui uma roda só, indicando que só existe um caminho para atingirmos a plenitude, a atingirmos a iluminação, que é o caminho do meio, que posteriormente foi muito divulgado quando nós tivemos a encarnação do Buda em nosso planeta. Mestre Surya, ou Surya, na tradição angélica, ele é comparado a um Elohim. O que significa isto? Quando a gente diz que aquele ser é um Elohim, a palavra Elohim em hebraico significa o Deus do... Perdão, o Deus dos deuses, ou os deuses do Deus, perdão, é os deuses do Deus, né, que significa a palavra Elohim. Então, todos aqueles seres originários que estiveram participando da criação deste universo, tanto assim que na tradição hindu, o reino do mestre Surya se estende até onde vão os raios solares. Então, é um reino imenso, da onde tem o brilho do sol. Só que quando nós estamos falando do mestre Surya, nós estamos falando não de um sol igual ao nosso sistema solar. Dentro da tradição da teosofia, nós temos, então, a presença do mestre Surya como um ser de Sírios, da constelação de Sírios. Mais especificamente, localizado na grande estrela do Cão Maior. E para você ter uma ideia, essa estrela, este Sol, né, da constelação de Sírios, se não me engano, 7 vezes maior do que o nosso Sol. Então, para você ter uma ideia da força, da importância deste grande ser, este Elohim, que participou da criação, né, de todo este universo que nós conhecemos, e, ao mesmo tempo, esse ser que se responsabiliza pela evolução espiritual
de todos nós, de toda a humanidade que está encarnando e encarnada no nosso planeta. É importante a gente perceber que, segundo ensinamentos do mestre Surya, todos nós, espiritualmente, temos a nossa origem na constelação de Sírius. E nosso desenvolvimento está sendo seguido diretamente por este grande mestre, todos os grandes mestres de luz, anjos e arcanjos, para que nós possamos ultrapassar esta barreira que nós vivenciamos durante a nossa encarnação, que é a barreira da identificação com a matéria, a identificação com o nosso ego. Dentro da teosofia, então, mestre Surya tem o seu palácio, tem o seu retiro espiritual central na constelação de Sírius. E ele tem um discípulo, que o segue mais diretamente desde o templo de Lemúria, que ele faz essa ponte entre a constelação de Sírius e o planeta Terra para que haja esse fluxo de energia do grande Sol central em direção a todo esse sistema solar que vivemos, mais especificamente, então, ao planeta Terra e até a toda a humanidade. Dentro desse aspecto da tradição teosófica e da tradição da fraternidade branca, nós encontramos, então, uma ação do mestre Surya voltado ao trabalho constante, ao incentivo constante da energia da vida, da energia da força. Tanto assim que ele é um mestre do raio oculto do primeiro raio. Então, nós temos um raio dos 7 raios que nós conhecemos. Nós temos, então, o primeiro raio, que é este raio que todos nós conhecemos, presente nas nossas tradições e presentes na nossa vida, e que possui, então, como trindade regente, o Elohim Hércules, o mestre El Moria e o grande arcanjo Miguel. Então, esta é a aparência ou a manifestação do primeiro raio dentro do nosso planeta, dentro do nosso conhecimento. Desculpe. Mas este primeiro raio, ele é originado de um primeiro raio mais potente, que é o raio do grande Sol central, né? Que é este raio coordenado pelo mestre Surya. Nessa coordenação, então, ele participa da criação, principalmente, ou ele é responsável pela criação do 5º elemento da natureza.
Então, nós temos os elementos da natureza, que é água, terra, perdão, está me falhando nesse momento, né? Fogo e ar. E o quinto elemento, que é chamado de éter, ou o elemento espiritual. Mestre Súria, então, é o responsável pela primeira manifestação desse elemento, que é o elemento espiritual, ou o éter. E também ele é responsável pela manutenção de um aspecto do elemento éter, que na tradição hindu é chamado de akasha, ou que é essa região chamada de akasha? É uma região no éter que fica impresso ou registrado todos os acontecimentos do planeta Terra. E lá, evidentemente, está, então, o que nós chamamos a grande biblioteca, onde estão arquivados os livros das nossas vidas e todas as imagens desse trajeto que a gente veio percorrendo até chegar aqui. E também, né, vai registrar a imagem do seu trajeto futuro, e você e seres especiais, eles têm autorização a acessar os registros do Akasha e tanto ter informações do passado como informações do futuro, e trazer essas informações para benefício da humanidade, para benefício de todos os seres. Mas voltando às características do mestre Surya, ele é também responsável por aquela energia que na Bíblia, no livro de Gênesis, está descrito como sopro divino, que na linguagem sânscrita recebe o nome de prana. O que é esse prana? Essa energia que está contida no ar e que vitaliza todos os seres, todas as coisas, e aí, inclusive, é irradiada, né, pela luz do sol, e é através, então, da energia prânica que as plantas, no trabalho de fotossíntese, obtêm aquela força, aquela vibração necessária para romper a casca da semente e todas as barreiras que estão entre ela e o céu, e, ou seja, romper as dificuldades que o terreno lhe oferece para crescer e poder estender as suas folhas, seus frutos, em direção aos céus ou ao grande sol, né, que vitaliza todas as coisas. É importante ressaltar que esse trabalho de vitalidade, esse trabalho está diretamente ligado à energia do primeiro raio. E nós conhecemos
através dos ensinamentos dos mestres da fraternidade, que a energia do primeiro raio é de um tom azul. Né? Então, quando a gente fala do primeiro raio, nós estamos falando dessa energia azul, né? Um azul brilhante, um azul eletrônico. Pois bem, a energia do primeiro raio oculto, emanada ou irradiada pelo mestre Súria, é um azul, nós poderíamos dizer, esbranquiçado, ou não é bem um azul suave, é um azul com grande parte de matiz branca. Então, a tônica, por isso é que nós temos essa identificação, porque quando nós falamos de primeiro raio, nós estamos falando de força, vitalidade, proteção, né? E, de repente, Mestre Súria, ele é o grande sacerdote, o grande hierofante do Templo da Paz. E aí você fala, mas o que tem essa energia da vontade, da proteção a ver com a energia da paz? Tem tudo a ver, por quê? Para que a gente possa obter a nossa paz e, ao mesmo tempo, a paz que todos nós almejamos para o mundo, é preciso de determinação, é preciso de vontade. É necessário que você esteja atuando em nível energético com uma força, com um impulso direcionado para obter aquele resultado que você deseja, que você almeja. Então, a conquista da paz está diretamente ligado a todos os aspectos das energias conhecidas do primeiro raio, o raio da vontade e, ao mesmo tempo, o raio da proteção. E quando a gente está falando do mestre Súria, ele tem, então, algumas energias, alguns atributos essenciais que são importantes para todos nós, né? E esses atributos ligados a ele estão a sabedoria, estão justamente a questão da energia, da força, da determinação, da tranquilidade e, evidentemente, a energia da paz. E quando nós estamos falando de paz, nós estamos falando da necessidade que o mundo hoje em dia tem de paz. E aí é importante entendermos que esta necessidade normalmente nós enxergamos como uma necessidade externa, ou seja, nós vemos países em luta, em guerra, nós vemos conflitos entre tribos, entre religiões, e, evidentemente, nós pensamos e desejamos que anjos da paz, que
a paz possa estar, né, presente no coração e na vida desses seres, desses países e por todo o planeta, evidentemente. Mas, como eu já disse algumas vezes, e vocês também devem saber disso, a paz, ela começa aonde nós estamos. A paz está ligada a cada um de nós, a paz interna. Porque cada um de nós, às vezes, entra em conflito consigo mesmo, devido a ações, devido a pensamentos, sentimentos, comportamentos. Nós nos culpamos de algo que fizemos ou de alguma coisa que nos distancia daquele nosso objetivo maior. E este conflito faz com que a gente entre numa espécie de batalha interna, numa guerra interna contra nós mesmos. Até a psicologia qualifica essa briga interna, ou esse ser que fica nos cobrando e nos acusando de o grande sabotador. Né? Então, cada um de nós tem o seu sabotador e, ao mesmo tempo, às vezes tem suas consciências de culpa e remorsos carregando pela vida. E Mestre Surya ensina que devemos invocar a paz para nós. E, a partir disso, estabelecemos um círculo ao nosso redor. Esse círculo seria um círculo correspondente ao nosso círculo áurico. Então, ele ensina que você deve mentalizar um círculo de diâmetro de aproximadamente 3 metros ao seu redor. Imagina esse círculo de 3 metros, o poder que terá quando você o alimentá-lo verdadeiramente com a luz da paz, com a luz do Mestre Surya. Esse alimento, ou esta força, essa vitalidade, você pode adquirir, né, através de suas visitas em corpo espiritual durante a noite ao Templo da Paz, na ilha de Suva, que faz parte, então, como eu disse, da grande ilha de Fiji, lá no Oceano Pacífico. Mas não se preocupa, não, que o teu anjo da guarda tem um GPS e ele vai te conduzir até lá sem problema nenhum, num piscar de olhos. Evidentemente, você pode trazer informações do Templo da Paz conscientes, mas, ao mesmo tempo, pode ser. E o que é mais provável, dada a grande vibração eletrônica desse templo, o mais provável é que você não traga lembranças conscientes. Mas isso fica impregnado, porque o teu corpo espiritual, ao se unir, quando você de manhã
acordar, ao se unir ao teu corpo físico, ao teu corpo energético, ao teu corpo emocional e mental, ele estará absorvendo aquelas vibrações benéficas. E pouco a pouco, então, ficará mais fácil para você, né, estar assimilando esses objetivos de atuar com a paz dentro de si mesmo, na sua mente, nas suas emoções e, ao mesmo tempo, irradiando paz para seus familiares, paz para o mundo como um todo. Um pouco mais daqui a pouco, durante essa live, eu vou passar para você um outro ensinamento, um pouco mais prático, quer dizer, tem o ensinamento da visita ao Templo da Paz, mas também tem algo que você pode fazer com consciência que nos foi transmitido pelo mestre Surya e que tem uma eficácia grande em nossa vida e na nossa consciência. Porque uma das coisas que eu noto nas pessoas, né, é a necessidade de ter consciência de tudo que acontece para si mesmo, tanto internamente como externamente. Então, né, esse ensinamento do mestre Surya, eu vou transmitir para você já já. Né? Aguarde mais um pouquinho. E, então, eu quero falar desse ensinamento do mestre Surya sobre como a gente pode contribuir, né, com a paz, justamente mentalizando este círculo de luz, né, da energia da paz que desce sobre nós. Você vai mentalizar que ela desce, penetra pelo alto da sua cabeça, ela vai se instalar em seu coração e do seu coração ela começa, através da corrente sanguínea, distribuir essa energia luminosa por todo o teu corpo. Só que, pela força da luz, ela vai ultrapassar o nível da sua pele e vai, então, impregnar primeiramente o teu corpo energético, que é aquele corpo que às vezes a gente consegue perceber e aqueles que têm vidência veem com mais propriedade e de uma maneira mais fácil do que a maioria de nós, né? Que é um brilho que cerca, né? Mais ou menos uns 3 a 4 centímetros, né, além da nossa pele. Né? É esse brilho que até a ciência desenvolveu uma máquina chamada, um cientista chamado Kirlian desenvolveu, então, uma máquina fotográfica que tira fotos e mostra justamente esse brilho ao redor, né, da superfície da pele do ser ou da superfície da planta. Isso é bastante conhecido, a foto Kirlian. Mas
E não é só isto que o mestre está falando. Ele está falando para você expandir mais ainda. Então, essa carga energética positiva, ela tem uma força vibratória que se expande e vai, então, impregnar todo o teu campo áurico, e você vai desejar que esse campo áurico se expanda até 3 metros ao partir do ponto central, que é você. Então, é 3 metros para frente, à esquerda, à direita, e atrás e assim por diante. E também 3 metros para cima, 3 metros para baixo. Significa o quê? Significa que quando você estiver se locomovendo, não importa em que situação, você estará, através do seu campo áurico da paz, né? Cruzando com pessoas, essas pessoas estarão passando pelo teu campo áurico, e esta energia irradiada pelo grande mestre Surya também estará sendo benéfica para essas pessoas, esses seres que cruzarem com você. Então, tanto pode ser o seu cachorro, gato, ou, enfim, um animal, né? Como pode ser uma pessoa, como pode ser também um vegetal que vai estar usufruindo desta energia, né, de grande vibração de paz. E esta paz, mestre Surya ensina que ela inicia através de uma outra ponte que é chamada por ele de o grande silêncio. Diz o mestre que quando você se concentra em receber as vibrações da paz irradiadas por ele, pouco a pouco você vai se distanciando daquele burburinho que acontece ao nosso redor, né? Que é tanto o burburinho provocado por sons externos, como o burburinho interno provocado também pelas nossas emoções e provocado pelos nossos pensamentos. Então, pouco a pouco, tudo isso vai desaparecendo. É como se você estivesse penetrando numa bolha suave, silenciosa, e aquela energia vai trazendo a você, de início, a tranquilidade e, finalmente, essa profunda paz, que é a paz que vai originar para você a alegria de viver. Mestre Surya nos ensina que a alegria de viver está diretamente ligada à energia da paz, mas aquela paz que é originada do trabalho, da ação voltada para o bem, voltada para a energia do amor, a energia da bondade, a energia da
eu poderia chamar isso de bem-estar de todas as coisas. Logicamente, nós podemos chamar esse tipo de ação de boas ações. Ou seja, você passa a viver, né, voltado a trabalhar para o bem-estar de todas as pessoas, não só o seu, mas de todas as coisas. E esse bem-estar, esse cotidiano amoroso e pacífico, vai originar, então, uma grande alegria dentro do seu coração, que é a própria alegria de viver. Esse mestre, então, está diretamente ligado também com esta energia, que é a energia da própria vida. Mas também ele está ligado a, como que é? A possíveis. Então, ele está acessível a todas as pessoas que tiverem algum problema impossível de resolver dentro da visão daquela pessoa. Então, às vezes, nós, no cotidiano, vivenciamos situações que a gente não consegue realmente resolver, né? Nós não encontramos a solução viável para aquilo que fazemos. E aí nós precisamos de um poder maior para nos ajudar. E esse poder maior que se dispõe a nos prestar essa ajuda constante e, ao mesmo tempo, imediata, é o grande mestre Surya. E o grande mestre Surya, nesta parte, irá trazer uma força interior e vai possibilitar a você ter uma outra visão de si mesmo e dos fatos que estão ao seu redor. Outra questão importante, ou outra energia importante que está ligado ao mestre Surya e que faz parte da própria natureza, faz parte da própria criação, é a energia da abundância. Ou seja, a natureza. Primeiro vamos analisar o seguinte: vamos analisar a questão dos raios solares. Ou seja, a irradiação da luz solar, ela vem de maneira abundante sobre todo o planeta Terra e ela se direciona a tudo, a todas as coisas, todos os seres. Ele não faz distinção de cor, raça, crença, se você é espiritualmente avançado ou não, se você é um animal, uma planta, um mineral, não tem esta distinção. Então, o que eu estou querendo dizer ou traduzir para você através disso, né? Essa energia que nós, ou seja, essa crença que nós desenvolvemos ao longo das civilizações de que a riqueza do planeta é escassa, de que a riqueza é somente acessível a algumas pessoas
e que aqueles que não cuidarem da energia dessa abundância vão eliminar, vão provocar a escassez daquele aspecto, né? Então, se fala muito hoje em dia, né? Escassez de água, escassez de alimento, escassez, inclusive, de dinheiro, escassez da própria energia, a energia elétrica, né? Já falei da hídrica, a elétrica, e tudo isso vem justamente pelo mau uso de todas essas energias, de todas essas dádivas da natureza, mas não foi assim que o mundo, ou seja, que esse universo foi projetado. Tanto assim que, numa passagem bíblica, Mestre Jesus nos diz: olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam. Então, o que nós temos? Nós temos aí mais uma vibração fortíssima ligada à energia do primeiro raio, que é a vibração da fé, da certeza de que você é um ser merecedor da abundância divina. E essa abundância, ela vem conforme suas obras. Então, novamente, nós estamos caindo, né, nas boas ações, nos bons princípios, na ética, no amor, na moral. Então, através do seu comportamento, através das suas invocações da energia divina do Mestre e através do seu querer, da sua determinação, você estabelece esse campo luminoso ao teu redor, que estamos falando, o campo da verdadeira paz, e este campo, ele funciona como um imã atraindo para a sua vida todas as coisas boas. Por quê? Porque não haverá preocupações, e sim a certeza de que você terá tudo aquilo que é seu por direito divino. A abundância fará parte da sua vida. Da mesma maneira como a energia da paz, ou a energia irradiada pelo Mestre Surya, ou Surya, que nos transmite essa paz, ela se transforma numa energia de grande proteção. Então, quando nós falamos de cor, nós temos as duas energias aí mescladas, que é a energia do raio azul, do primeiro raio puro, mesclada com a energia do raio branco, da luz branca pura. Sendo que nós temos um percentual muito maior da irradiação de Surya, da energia do raio branco, dessa luz purificadora. E, ao mesmo tempo, nós temos
na retaguarda ou internamente a ação do raio azul, que estará atuando como uma capa protetora. Protegendo o quê? Bom, primeiro, protegendo suas conquistas, protegendo aquilo que você já se tornou através deste caminho, através das várias encarnações, e, ao mesmo tempo, aquilo que você assimilou durante esta vida. Então, protegendo aquilo que é seu já internamente, né? Já é parte do teu ser. E, ao mesmo tempo, evitando, né, irradiações ou evitando que você seja bombardeado por vibrações maléficas ou desqualificadas do ambiente externo. Então, a atuação desse círculo maior é uma atuação que vai te trazer aquilo que você almeja. Por quê? Porque você estará presente no momento material, no corpo físico, mas, ao mesmo tempo, você estará direcionado para o plano espiritual. Tanto assim que Mestre Surya nos ensina sempre a estarmos mentalizando este círculo ao nosso redor, pois é o símbolo da nossa ligação com o perfeito, com o espiritual, e nossa ligação, evidentemente, com este grande mestre, com este grande ser que participou da criação de todas as coisas. Nesse sentido, então, o ensinamento do mestre Surya, que é o mestre do templo da paz e da energia do primeiro raio, é que devemos trabalhar, então, com o nosso querer, a nossa força vital, o nosso amor. Por sinal, eu não citei até agora, mas, evidentemente, como nós estamos falando de um ser divino, a energia do amor é uma parte muito importante entre os atributos irradiados pelo grande mestre. Este amor que constrói, porque tudo o grande propósito dele é não só construir, mas também, na parte da construção, auxiliar ao desenvolvimento desse ser, ou desse universo criado, para que ele atinja aquilo que nós chamamos o plano imaculado ou o plano perfeito. E, dentro disto, a nutrição maior para se trilhar esse caminho, né, de um estado de imperfeição para o estado de perfeição, o elemento importante é o amor. Né? O amor é o fertilizante, é aquilo que nos move em direção a. Para que eu possa
traçar um objetivo e, ao mesmo tempo, conquistá-lo, ao mesmo tempo, produzir as ações necessárias para chegar a ele, eu preciso, primeiramente, estar apaixonado pelo meu objetivo, por aquele resultado. Porque, senão, trata-se de um objetivo menor. Exemplo, né? A pessoa que fala, eu quero emagrecer. E aí ela tem um objetivo. Só que ela quebra várias vezes a sua promessa. Por que razão? É porque ela quer, ela levanta todo dia dizendo que hoje eu vou quebrar a minha promessa de emagrecer. Não é bem isso. Né? Então, primeiro, porque ela não desenvolveu a força suficiente dentro de si. Mas que força é essa? Essa força dentro de si não é só o querer, é uma chama verdadeira. Por isso que você vê na linguagem, quando nós falamos de mestres e anjos, nós falamos de chama, de fogo. Essa, para entender, a coisa mais próxima que nós usamos no dia a dia é o fogo da paixão. Né? Estou ardendo por dentro, os poetas falavam, né, de paixão. Então, é essa combustão interna que te conduz em direção àquele objetivo, àquela meta que você tem. E é, então, a energia do amor que vai te dar tudo isto, porque ele está, acima de tudo, né, como se fosse a tua estrela de Belém, indicando o caminho. E cada vez que você escorrega, que você está para baixo, é só olhar para o alto, para a tua estrela de Belém, para aquela chama que está dentro de você, que ela se acende, te fortalece, você levanta a cabeça e começa de novo. O mestre não está preocupado em quantas vezes você caiu. Ele está mais interessado em quantas vezes você se levantou. E se você tem a determinação e a persistência para seguir para frente, contando com a ajuda dele, você estará um dia atingindo aquele teu objetivo. Mas, como eu disse para vocês, eu vou transmitir a você, ou vocês, aquele ensinamento um pouco mais, eu diria, prático, né? Porque é consciente, para você estar, então, atraindo as forças, as energias do mestre Surya. Alguns elementos são necessários para que você faça isso e que você faça isto com uma certa consistência. Então, é um compromisso que você vai estabelecer com você mesmo de fazer esse trabalho, no mínimo,
21 dias sequenciais. Caso por interferências internas ou externas, não importa, você não consiga cumprir a sequência, você começa de novo. E de novo, e de novo, até você conseguir os 21 dias em seguida. Requisitos especiais. Simples. Um lugar tranquilo, uma postura confortável. Isso são coisas importantíssimas. Conexão com o seu anjo da guarda. Conexão com o seu Cristo interno, mentalizando seu Cristo interno localizado, né, em seu coração, que é a ancoragem do teu Cristo interno, que está um pouco mais acima, e este ser, o Cristo interno, em conexão com a sua divina presença, eu sou. Depois de estabelecida essa conexão, lembre-se, eu falei tríplice, né? Então o meu coração, a energia crística do meu coração, em conexão com o meu Cristo interno e em conexão com a minha divina presença. Focalizando a minha divina presença, eu vou procurar, não precisa perfeição. Eu vou procurar me imaginar a minha figura envolta numa luz muito forte. Me imaginar com o meu corpo divino, primordial, luminoso, repleto de luz. E no centro do peito deste grande ser, uma grande chama, uma chama de fogo branco, uma chama branca, que é a chama da pureza, perfeição divina, que está lá, ancorada no coração da minha divina presença. E aí eu vou pedir que este fogo branco, ou esta chama branca, seja direcionada sobre mim. Então, ela desce desde a minha divina presença, desce para o meu Cristo interno, penetra no alto da minha cabeça, desce em direção ao centro do meu peito e ancora no meu coração. A partir daí, eu vou pedir à minha divina presença, a minha divina presença, que entre em sintonia com com o divino mestre Surya. Esse ser, esse sol de grande luz, e que se permita irradiações
na minha direção. E aí eu vou fazer um decreto ou uma solicitação. E vou afirmar: eu sou a paz do bem-amado Mestre Súria, e ele multiplica essa paz em todo o meu ser. Lar, mundo e atividades de cada hora. A partir de então, você pode fazer uma oração espontânea, oferecendo ao Mestre. Em seguida, você vai permanecer alguns minutos em silêncio, em estado de recepção, mentalizando então aquele caudal de luz direcionado então do Mestre à sua divina presença, da sua divina presença descendo em direção ao seu coração e do seu coração irradiando por todo o teu ser. Então, é teu corpo físico, teu corpo energético, teu corpo emocional, teu corpo mental, sendo iluminados todos esses corpos por esta luz branca azulada, eletrônica, e irradiando-se pelos 3 metros de diâmetro ao redor do teu ser. Finalmente, irradiando para o teu lar, para as pessoas próximas a você, irradiando e se expandindo, irradiando por todo o planeta ou por todo o mundo. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu vou ter o máximo prazer de responder a você. Também quero dizer o seguinte, que quando nós estamos falando eu sou a paz do amado, do bem-amado Mestre Súria, então eu estou invocando a minha presença divina. Então, ela está sendo abastecida por esta energia da paz do Mestre. E aí, essa paz, né, ela vem se multiplicando em todo o seu ser e se irradiando por todos os lugares, de acordo com a sua vontade, com a sua intenção. Eu espero que você tenha gostado do tema de hoje e, ao mesmo tempo, agradeço a sua participação na live e, caso você tenha gostado, que você recomende a minha próxima live a pessoas conhecidas
que divulgue o nosso canal, que deixe seus comentários, seus joinhas, porque com isso você vai contribuir com o crescimento do canal e, ao mesmo tempo, vai contribuir para que eu apresente cada vez melhores assuntos, uma qualidade melhor na transmissão, enfim, né? A gente sempre almeja melhorar cada vez mais. E agora, então, para finalizar, eu quero convidar você para estar me acompanhando numa pequena interiorização direcionada à energia da paz, direcionada, então, a esse agradecimento aos mestres. Eu vou aumentar um pouquinho o som da música que está no fundo, para que ela possa fazer parte dessa interiorização. Então, convido você a fechar seus olhos, a respirar suavemente, vagarosamente, a mentalizar que energias de paz e amor penetram em teu ser através da sua respiração. Inspire paz e amor. Irradie paz e amor. Direcione seus pensamentos ao seu anjo da guarda. Agradeça a ele por esse dia, por esses momentos, por essa energia divina de paz e amor que agora está em seu ser. E peça carinhosamente que o seu anjo da guarda te coloque em sintonia com a energia do teu santo ser crístico, com a energia da sua divina presença. Veja a sua divina presença repleta de luz. Uma presença vibrante, perfeita, luminosa. E em meio a toda a luz, veja que no centro do peito da sua divina presença existe a chama branca da luz da paz e purificação.
Diga mentalmente: querida e bem-amada Divina Presença, abençoe agora com o fogo ígneo da chama branca da verdadeira paz. E visualize esse fogo branco cintilante descendo de sua divina presença em direção do seu santo ser crístico, penetrando agora no alto da tua cabeça, descendo até teu coração. Inspire, inspire paz e sinta esta chama da paz se acendendo em seu coração. Peça carinhosamente ao seu anjo da guarda, a sua divina presença, que o coloque em sintonia com o bem-amado Mestre Surya e a grande fraternidade da paz. Queira, com amor e fé, que o grande sol central, irradiado pelo grande mestre Surya, direcione seus fluxos energéticos à sua divina presença, banhando por completo de paz e amor, banhando seu santo ser crístico de perfeição, paz e amor, e ancorando agora em seu coração. Inspire e repita depois de mim: eu sou a paz do bem-amado Mestre Surya. Multiplica agora esta paz em todo o meu ser, em todo o meu lar, em todo o meu mundo, inclusive no trabalho. Desejo com amor e fé, em nome da minha divina presença, que a luz da paz e da abundância do bem-amado Mestre Surya seja direcionada
sobre o meu país, sobre o meu continente, sobre todos os continentes, toda a humanidade e todo o planeta. Agradeço a ti, querido e bem-amado, Mestre Surya, a grande fraternidade da Divina Paz, a todos os seres do primeiro raio, a todos os seres de luz, aos mestres, arcanjos, almas benditas, por suas bênçãos, e por nos assistir nesse trabalho de luz. E assim é. E assim foi feito. E assim continuará sendo feito. Em nome do Cristo. Do grande Mestre Surya, e de todos os seres de luz. Agradeça mais uma vez. Desejo que assim seja e assim será. Que Deus o abençoe bastante. Obrigado pela companhia. Namastê.